Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a coroa de espinho, a qual os soldados pegaram e colocaram no nosso Senhor Jesus Cristo para zombar. Qual o significado dessa coroa de espinho? O que a Bíblia relata a respeito sobre esse ato dos soldados. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, aí embaixo, se inscreve, dê aquele joinha, compartilha para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Qual o significado da coroa de espinhos que Jesus recebeu, meus irmãos? A coroa de espinhos significa muito mais que um simples objeto de tortura, confeccionada pelos soldados que maltrataram Jesus. O significado da coroa de espinho com o qual Jesus foi coroado também simboliza a forma com que Jesus carregou a maldição divina sobre a natureza por causa do pecado. Quando Jesus recebeu a coroa de espinho, após ele ter comparecido perante Sinédrio, perante Pôncio Pilato e até mesmo perante Herodes Antipa, ele foi condenado à pena de morte por crucificação. Mas antes de ser crucificado, Jesus foi submetido a uma sessão de tortura física e psicológica. Isso começou com ele sendo açoitado. Isso falando de açoite, e um açoite violentamente. Lá em Mateus 26 ao 27, a sessão de açoite foi promovida pelos romanos. Era tão intensa e tão cruel, queridos, que muitos condenados não resistiam ao mesmo, falando dos ferimentos. Eles não aguentavam, porque os ferimentos eram provocados a ponto deles não suportarem a dor. Depois de ser açoitado, Jesus Cristo foi levado pelos soldados até o quartel do governador. Ali se reuniu em forma de todos os soldados juntos que estavam disponíveis naquela época. Então, de uma forma muito sádica, eles começaram a se divertir, escarnecendo do Senhor Jesus. Primeiro, eles o despiram e vestiram com um manto que simbolizava a realeza. Depois eles colocaram com a coroa de espinho e lhe deram um cetro. Então, com uma terrível zombaria perversa, aqueles soldados começaram a fingir que estava o reverenciando como o rei dos judeus. Para eles, aquela coroa de espinho não representava uma coroa imperial, mas uma coroa de apropriedade para com um suposto rei dos judeus. Na sequência, eles começaram a cuspir no rosto de Jesus. Mesmo que ele tenha sido coroado com a coroa de espinho, os soldados ainda pegaram o cetro que tinha dado para espancá-lo na cabeça, lá em Mateus 27 ao 30. Evidentemente, isso deve ser um resultado, falando um resultado doloroso, e sobre as perfurações, em sua fronte da testa, por causa do fluxo sanguíneo na região da cabeça. Pode-se afirmar que o rosto, pescoço e até a parte de seu tronco ficaram lavadas de sangue. Como era a coroa de espinho? A Bíblia Sagrada nos diz que detalhadamente como era a coroa de espinho. Nem mesmo é dito que espécie de planta foi utilizada para confeccioná-la. Tudo que se sabe é que os soldados encontraram próximo ao local onde estava alguns ramos de espinho. Considerando algumas características daquela região, uma região antiga e as tradições até sugerem algumas possíveis plantas como sendo servido de material para
tecer a coroa de espinho. Uma dessas plantas chega a ter longos espinhos, que é quase 30 centímetros. Mas alguns estudiosos afirmam que naquela área existe muitas variedades de plantas espinhosas. Dessa maneira, é impossível alguém indicar qual delas foi usada pelos soldados para fazer a coroa de espinho, queridos. Pode-se concluir apenas que a coroa de espinho foi feita de ramos flexíveis e bastante para modelar no formato de uma coroa. O significado da coroa de espinho. Tão cedo na Bíblia, os espinhos aparecem relacionando, ou seja, a queda do homem e o sofrimento subsequente a eles. Quando Adão e Eva pecaram, a natureza também sofreu a maldição divina por causa do pecado. Então os espinhos e a abrolho são mencionados na narrativa bíblica como representando, ou seja, do resultado da maldição, lá em Gênesis 3, 17, 18. Por esse motivo, a coroação de Jesus com uma coroa de espinho retrata o Cristo carregando sobre si a maldição divina e em relação à terra, com o objetivo de livrar tanto a natureza quanto a nós dessa maldição. Por isso o apóstolo Paulo descreve sobre como a criação aguarda com ardente expectativa o dia em que estará livre de todo o efeito do pecado em conexão com a glorificação dos remidos, lá em Romanos 8, 19 ao 25. Mas o importante é saber que Cristo cumpriu a sua missão com perfeição, queridos. O mesmo que foi coroado com a coroa de espinho, hoje está coroado de glória.